1 de Coríntios 13. 1 Coríntios 13 e eu começo a ler no capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu, como sou uma pessoa muito criativa, o meu título é o capítulo 31 da mensagem. Um caminho ainda mais excelente. Está feito. Capítulo 13, verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o tino que tine. O sino, perdão, que tine. Versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. E estas três, mas a maior destas é o amor. Eu queria levar os irmãos numa viagem. E começar por dizer que o apóstolo Paulo, ele não está de maneira nenhuma a falar de um amor entre marido e mulher. Podemos ler esta passagem, claro que sim, mas não está na mente do apóstolo Paulo o casamento, quando ele escreve 1 de Coríntios 13. Paulo também não está aqui a defender uma relação abusiva e violenta. Ou seja, tudo o que eu disser lá para a frente nada tem a ver com isto que eu vou dizer agora. Usar, por exemplo, o versículo 7 e 8, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, para dizer àquelas pessoas que estão numa relação fisicamente ou emocionalmente violenta, não é? Estão a ser agredidos, estão a ser manipulados e a dizer, olha, aguenta, porque o amor tudo sofre, tudo supera, tudo crê, tudo espera. No mínimo, é desonesto. Porque não é disso que o apóstolo Paulo está aqui a falar. Então, qual é o caminho que o apóstolo Paulo está a propor e a dizer a esta igreja que é um caminho mais excelente? É bom nós lembrarmos também que a igreja, a cidade de Corinto, na época, era um centro económico muito poderoso do Império Romano. Ou seja, a cidade de Corinto era como que havia esta ideia. Ali em Corinto é mais fácil subir na vida. É tipo o sonho americano.
Esta era a ideia. É também um dos centros mais... Também é uma cidade com tinha uma grande competição, era muito forte desportivamente, dos melhores campeonatos. Então havia esta mentalidade de o segundo é o primeiro do último. Então nós temos que ser os primeiros. Nós temos que ser melhores que, mais fortes. Vocês não me levem a mal, mas se não fecharem essa coisa... Temos que ser o melhor, o mais forte. Eu tenho que ser melhor do que tu. Então a mentalidade que organizava aquela sociedade era uma mentalidade onde o prestígio económico, a ideia de ser o vencedor, a ideia de ser o melhor, premiava a mentalidade de toda uma cidade, a cultura de todo um povo. E nós percebemos, não é, que havia pelo texto do apóstolo Paulo, o que Paulo está a dizer a esta igreja é que a igreja que se reunia ali em Coríntio, ela não era muito diferente em termos de mentalidade da cidade de Corinto. Ou seja, percebemos pelo texto que a mentalidade que havia ali em Corinto era essa mentalidade de competitividade. Era esta mentalidade, nós temos que ser os melhores. Este coração e esta mentalidade que pautava a sociedade, ela estava também a ser como que dentro da igreja, dentro daqueles corações, dentro daquelas cabeças. Era assim que eles pensavam, era assim que eles estavam a viver. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer coisas muito interessantes. Por exemplo, o capítulo 11, vamos lá abrir, que é uma página atrás. No versículo 17... O apóstolo Paulo diz assim: nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. O que o apóstolo Paulo está a dizer, por outras palavras, é assim: olha, as vossas reuniões fazem mais mal do que bem. E se é para reunir e é para fazer assim, vale mais não fazer. O que estavas a fazer mal. Diga-me ao lado, isto não é para nós. Isto foi o Paulo, não diga lá que é para nós. Foi o Paulo a falar para Coríntios. Mas era o que ele estava a dizer. Paulo, ele disse assim: olha, a maneira como vocês estão-se a reunir, a maneira como vocês estão a organizar a igreja, ela é um reflexo de como a sociedade se organiza. E não é suposto ser assim. E, por exemplo, aqui o contexto, não é a ceia, era uma festa que eles faziam, que era a festa agape, a festa do amor. Porque, naturalmente, naquela igreja, como em todas, havia pessoas muito abastadas. Havia pessoas pouco abastadas. E havia pessoas sem nada. Então, qual era o propósito? Qual era o coração? Fazer pelo menos uma vez, volta e não volta, que aquelas pessoas que não têm nada tivessem uma refeição condigna. Então, o objetivo de se reunir não era comer e beber. O objetivo de se reunir é ser família. É generosidade. É comunhão. E o apóstolo Paulo está a dizer assim: olha, vocês não estão a fazer nada disso. E porquê? Porque o pessoal que tinha muito, que era rico, que era abastado, vinha lá com o seu rancho, não é? E juntavam-se aqui ao canto. E eles punham a mesa, aquilo era uma algazarra. Não é? Eles comiam, bebiam. Eu não sei o que é que lá estava na mesa. O que eu percebo pelo texto é que havia outros que estavam do outro lado, não é? Ali também com a mesa. A mesa estava mais despida, a mesa estava mais vazia. Então eles percebiam aquela algazarra que estava a acontecer ali. E aqui eles estavam assim meio com fome. Meio com... Não com aquela alegria, porque eles não tinham.
Então o que o apóstolo Paulo está a dizer é assim: olha, o que está a acontecer aí é discriminação, o que está a acontecer aí é preconceito, o que está a acontecer aí é indiferença, o que está a acontecer aí é falta de empatia, falta de generosidade. E se é para reunir e trazer para dentro da igreja a maneira como o mundo se organiza, não façam. É o que ele está a dizer. Ou seja, a igreja não está aqui para refletir a maneira como o mundo se organiza. Por isso é que nós somos uma igreja. Ser sal e luz não é fazer coisas, tocar ou cantar. Não, não, não. É dizer assim, é possível se organizar como humanidade e como sociedade fora dessa mentalidade de competição, de inveja, etc, etc, etc. É o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Eu dizia assim, olha, se vocês aí, se o rico ainda se entra no melhor lugar e o pobre tem que ficar de pé à espera, não é, para ter lugar, se tiver lugar, porque se não tiver lugar fica mesmo de pé, olha, chamem isso outra coisa, não chamem igreja. Isto é o que o Paulo está a dizer à igreja de Corinto. É forte, não é? Mas é o que o Paulo está ali a dizer. E porquê? Porque o vosso culto não está centrado em Deus. O vosso culto está centrado em vocês mesmos. O vosso culto, ele está centrado... Vocês estão todos juntos, mas ninguém em comunhão. Vocês estão todos juntos, mas cada um preocupado consigo mesmo. Vocês estão todos juntos, mas cada um come a sua própria ceia. E ele está a dizer assim, olha, vocês com essa atitude estão a desprezar a mesa do Senhor. E porquê? Porque o Evangelho, segundo Jesus, é um Evangelho inclusivo. O Evangelho, segundo Jesus, é um Evangelho que traz para perto. É um Evangelho que abraça. É um Evangelho que aproxima, não exclui. É um Evangelho que é generoso. É um Evangelho que não é egoísta. É um Evangelho que não divide, que une. Por isso é que Jesus nos ensinou a não orar o pão meu. Jesus nos ensinou a orar o pão nosso. Ou o Pai Nosso. Não, não. O pão nosso dá-nos hoje. Não foi o pão meu dá-me hoje. Quer dizer que se eu tiver pão e tu não tiveres pão, nós não podemos estar bem. Obrigado. Se na igreja a imagem que vocês dão é um reflexo de como a sociedade está organizada, é melhor não reunir. Ele diz coisas, por exemplo... Vamos lá, para ser... eu por acaso tenho mais tempo. Os 40 ficaram quietinhos, olha. Não se mexeram. 1 Coríntios 8. Estou só a brincar, está bem? Não precisa de abrir. Mas onde ele fala, olha, a ciência incha, mas o amor edifica. Ou seja, ele está a dizer, olha, o conhecimento por si só pode levar apenas ao orgulho. E porquê que ele diz isso? Porque eles se orgulhavam. E orgulhavam por serem mais crescidos do que os outros. Sabem mais da Bíblia. Claro que isso é só em Coríntios. Digo, irmão lá, isso para nós já passou. Não é? Não, infelizmente não. A Bíblia é para nós, claro. Eles se orgulhavam que, por exemplo, aqueles que oravam em línguas, eles achavam que eram mais espirituais do que os outros. Aqueles que tinham este dom e aquele, eles achavam que eram melhores, mais santos, mais espirituais, se calhar tinham mais contacto lá com o lá de cima, com todo o respeito que ele está no nosso coração. E ele está a dizer, olha, essa atitude, ela está errada. Então quando ele está a dizer, olha, o conhecimento verdadeiro, ele não é insensível, porque só o amor é que edifica. Então quando ele escreve 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 13, e ele começa a descrever tudo aquilo. Ele está-se a lembrar de tudo aquilo que já estava a acontecer. Porque ele está a escrever para uma igreja, não é? Que está separada. Ele está a escrever para uma igreja que discrimina, que é preconceituosa, que é orgulhosa, que tem muita falta de empatia, muita falta de generosidade. Então quando ele começa a ler e a escrever 1 Coríntios 13, vamos lá ler outra vez. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.
os irmãos que têm a mania que são mais espirituais por falar em línguas do que outros, diga ao irmão lá, eles estão lá a ouvir isto. Porque é para eles mesmo, não é para os outros que não estão cá. Não, é para eles. Porque o que o apóstolo Paulo está a dizer é assim, olha, é possível falar em línguas sem amor. E o que o apóstolo está a dizer é que se tu falas em línguas, mas não amas, é como está em badalo, que só incomoda. Ele não está a dizer que orar em línguas não é importante. Ele está a querer mostrar a eles o tal caminho mais excelente. Então, quando ele lê, né, alguém pode ouvir Espera aí que eu já me perdi com isso. Quando ele lê o versículo 2, né, aqueles que estão mais inchados, conhecimento, isto não é para nós, isto é só para aqueles que têm mania dos dons. Então ele lê o versículo 2. Ele escreve o versículo 2, andando assim, olha, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada disso seria. Olha, vocês podem saber umas coisas, mas se vocês não compreenderem a ética do amor, isso não tem valor algum. E ele vai falar para aqueles que também têm muito dinheiro. No versículo 13 ele diz assim, olha, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Ele está a dizer assim, olha, é possível nós ajudarmos os pobres, mas temos esta mentalidade errada que eu sou melhor do que eles. É possível nós ajudarmos e fazermos ação social apenas a pensar em nós, porque isso fica bem. É bom a sociedade ver que nós fazemos isto. Mas se a mentalidade não mudar, olha, não tem valor algum. É apenas dinheiro. O que é que ele está a trazer ao coração deste povo? É dizer assim, olha, não há outra lógica de organizar a igreja a não ser pela ética do amor. Então não há aqui romantismo. Em 1 Coríntios 13, há aqui uma indignação contra a injustiça. Ele está indignado pela maneira como esta gente vive. Ele está a dizer assim, olha, vocês podem, se vocês se reunirem com essa lógica de que uns podem mais do que outros, que uns são melhores do que outros e uns têm mais valor do que outros, olha, chamem isso outra coisa, mas não igreja. Ele está indignado com a maneira como eles estão a viver. Ele está indignado com a maneira como eles olham uns para os outros. Ele está indignado pela maneira como eles se comportam uns com os outros. Então é uma santa indignação. Ele está a dizer, olha, a maneira como vocês estão a fazer distinção de pessoas, isso ofende o Evangelho de Jesus. E Tiago capítulo 2, se nós lemos do versículo 1 a 12, é interessante na Bíblia para todos, ele até diz esta palavra, ou seja, vocês estão a usar os critérios errados. Agora, por que é que isso acontece? Isso acontece quando nós paramos de olhar o rosto uns dos outros. Quando nós paramos de olhar o rosto uns dos outros, o próximo passo é violência. Porque perder o rosto do outro é perder a noção que o outro carrega a imagem de Deus. Eu vou repetir. Perder o rosto do outro é perder a noção que o outro carrega a imagem de Deus, seja crente ou não crente. Todos fomos feitos à imagem de Deus. Então não há ninguém no mundo que respira, que mereça ser tratado de maneira indigna, como se não fosse criado à imagem de Deus. Quem é que se lembra do tempo do Covid? Isso já foi assim há 20 anos.
né? A gente vê a televisão e tal, morreram 600. Epá, que pena. Morreram 5.000. Epá, coitado. Até o dia que morre um da nossa família. Porque esse que morre da nossa família tem rosto. Até o dia que morreu o Edilson, que estava lá em Caldas. Ele tem rosto, ele tem história. Eu conheço, eu vivi com ele. Hoje, quando eu ouço a música que ele gostava, isso traz emoções ao meu coração. Porque não é os outros, é o Edilson. Essa pessoa tem rosto para mim. Essa pessoa tem história para mim. Então o que Paulo está a dizer é: vocês não percam o rosto uns dos outros. Porque no dia de perder o rosto uns dos outros, o próximo passo é violência. E é isso que nós estamos a ver na nossa sociedade, infelizmente. Porquê? Porque não é a Carla, não é o Paulo, não é a Érica. Quem são? É os de esquerda. É os de direita. Então, se é os de esquerda, se eu sou de direita, eu penso assim: os de esquerda, eles podem morrer mesmo, fazem falta. A gente ri-se da nossa tristeza. Como é que em crentes nós embarcamos nisso? É os gays. Não, é os héteros. Ou seja, não faz falta. É os de Bolsonaro. É os do Lula. Andam todos a dormir. Ele está a dizer: vocês estão a perder o rosto uns dos outros. E o próximo passo é violência. Quer ver, por exemplo, morreu lá uma irmã, partiu para o Senhor no tempo do Covid, ela era de etnia cigana, e lá o homem da funerária e tal. Não, eles não me convidaram, porque eles andam numa igreja, os filhos, ela andava na nossa igreja, eu pensava, pronto, se calhar é outro pastor. Mas eu disse: olha Zé, eu quero ir lá, eu quero estar lá. Não é? Tá bem, pastor. Tá. Quando eu chego lá, vou apenas assim para ir assistir ao funeral, e chego lá, percebo que não está lá. Zé, então, mas o teu pastor não veio. Não. Eles disseram que não se pode fazer nada. Eles quem? Ali os da funerária. Porquê? Esta gente tem que ser rápido. Isto tem muito barulho e tal. Senão, Zé, você permite-me que eu faça alguma coisa? Claro, pastor. Eu cheguei lá ao pé do senhor da funerária. Não pode. Porque para si é mais um. Para si é dinheiro, mas para mim não. Esta pessoa chama-se Fernanda. Ela viveu comigo, ela andou comigo. Tem uma história comigo. Com esta gente tem uma história. Então, não! Paulo está indignado com essa mentalidade. Está a dizer: não percam o rosto uns dos outros. É por isso que passamos esta história. A igreja não chegou aqui por acaso. O pastor Gomes se viu aqui, mas há muitos outros que não se viram. Andam por muitos lugares e outros já partiram. Mas se a igreja chegou até aqui, se eu hoje posso pegar daqui para a frente, foi porque alguém trouxe até aqui. E nós não devemos perder a história. Aliás, ninguém apaga a história, só um tolo. Quem não honrar o passado nunca vai ser maior no presente. Nunca. Há uma história. A igreja de Alverca não é só esta. O Guerreiro estava a dizer sobre nós, mas quando nós pensamos no pastor Gomes, na pastora Maria José, Caldas, Santarém, Alcobaça, Coruche, Entroncamento, Torres Vedras, Moura e por aí fora, Funchal. Então, graças a Deus. O Paulo está indignado com a maneira como eles estão a organizar a igreja. Ele está indignado com esta mentalidade de mais um. Então, perder o rosto do outro acaba com a nossa responsabilidade. Porque então são eles. Não. É quando eu percebo no outro que o outro tem rosto, o outro tem história, o outro tem nome, que eu ouço Deus a me chamar a amar a Ele. Deus, no rosto que eu vejo, o outro. Não é isso que João diz? Eu vou ler 1 João capítulo 4, versículo 20. Já estou a caminhar para o final, já estou a resumir, está bem? Fiquem descansados. 1 João 4, 20.
Se alguém se vangloria, dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza o seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam de amar os dois. Amém? Vocês precisam de amar os dois. Vocês precisam de amar os dois. Então o que Paulo está aqui a dizer é, olha, não percam o rosto uns dos outros. Igreja não é sobre fazer coisas. Também fazemos coisas. A igreja é sobre ser, não é sobre parecer. Igreja não é sobre eu. A igreja é sobre nós. O Pai é nosso. E Ele nos ensina a pedir o pão nosso. A igreja não é uma plataforma para nós crescermos para aqui, para lá, ou sermos vistos. Não. Ele está a dizer, olha, não percam de vista o rosto uns dos outros. Esse é o caminho que Paulo disse, olha, é muito mais excelente. Então, ele vai ler e vai escrever o versículo 4. Olha, o amor é sofredor. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensombrevece, não se porta com a inocência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca falha. Paulo está-nos a fazer um convite a ficarmos indignados diante da injustiça. Indignados diante da mentira, indignados diante da arrogância, indignados diante do orgulho, diante da violência, diante da exploração, indignados diante da inveja, indignados diante de toda a vanglória e denunciar tudo isso. Então o caminho, o amor cristão não é um sentimentalismo romântico. O amor cristão é uma força que nos empurra para a prática da justiça. O amor romântico, o amor cristão não é palmadinhas nas costas à vanglória. O amor cristão não é palmadinhas nas costas ao orgulhoso, não é elogiar a mentira, não. O amor cristão não faz vista grossa à violência, o amor cristão não faz vista grossa à maldade, ele indigna-se com essas coisas, porque ele nos empurra à prática da justiça. O que não é bom para mim não é bom para ti. Se eu não gosto que me façam a mim, não vou fazer ao outro. Vou ler aqui algo. Que o amor no CCVA não seja um sentimentalismo barato. Palmadinhas nas costas para o que não se deve, mas que seja entre nós o amor de Deus agindo através de nós na luta pela justiça, pela paz e pelo bem, até o dia que não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, nem morte, nem violência, porque Ele será tudo em nós. A igreja foi chamada para ser sal e luz, para mostrar ao mundo que dá para se reunir como humanidade sem precisar de disputar, sem precisar de competir, sem precisar de invejar. Irmãos, sem precisar ser o melhor de aqui, o melhor dali, o melhor da lá, o melhor. Basta! Isso é a maneira como o mundo se organiza. Isso é a maneira como o mundo vive. E ele está indignado e olha, não organize a igreja dessa forma. Nós não vemos aqui para ter uma performance. Nós estamos aqui para buscar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque vocês podem estar aqui todos,
Se Deus não tocar na vossa vida, se Deus não transformar transformar as nossas vidas, o que é que nós somos? O que é que nós fazemos? Para onde é que nós vamos? Então a igreja não é sobre nós. A igreja não é sobre perfeição. A igreja não é sobre fazer tudo certo. Este não toca. Porque não toca tão bem e a gente já está num nível. Não é sobre isso. É sobre pessoas. Se nós não tivermos pessoas, podemos fechar isto tudo. Não precisamos disto para nada. Mas se nós não tivermos isso e vier uma pandemia ou um apagão, seja o que for, nós ainda continuamos a ser igreja. Onde quer que a gente esteja, nas nossas casas, uns com os outros, porque a igreja somos nós.